O financiamento de veículos no Brasil cresceu no primeiro semestre. Foram cerca de 3.780.000 veículos vendidos no período, uma alta de 10,9% na comparação anual, e o melhor resultado desde 2008. Esses dados são da Trilha e considera veículos novos e usados. Sobre esse resultado, eu converso agora com Thiago Gaspar, superintendente da Trilha. Thiago, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer dividir tela com você. Obrigado, Vitor, pelo convite mais uma vez. Bom dia, estou aqui à tua disposição. Nós também, sempre. Tiago, eu queria entender exatamente um dado bastante relevante, mais de 10% de crescimento nesses financiamentos de veículos no primeiro semestre do ano. Eu queria entender exatamente os fundamentos por trás desse avanço e, evidentemente, que a gente conseguisse destrinchar também que veículos foram esses, veículos pesados, automóveis, motos, motonetas. Eu queria entender exatamente esse contexto, porque a gente ainda tem um cenário macro de endividamento, juros altos, bastante adverso, né? Perfeito. O mercado ele continua, já havíamos conversado ao longo desse ano, né, com esse movimento super positivo. Ele continua mostrando bastante consistência, né, mesmo com essas adversidades econômicas que você comentou. Juros ainda um pouco elevados, inadimplência também, em alguns casos, um pouco elevada. Acho que é importante sempre lembrar e dizer que o setor ele opera numa infraestrutura que é a Trilha, que a B3 super apoia, né? Então gera uma segurança, de fato, para que as instituições financeiras façam uma concessão de crédito cada vez mais assertiva. Além dessa infraestrutura, a gente apoia muito com dados para que as decisões desses bancos e financeiras sejam dadas da melhor forma possível. Quando você me pergunta com relação aos segmentos, né, o mercado cresce ano contra ano, né, nesse semestre 10,9%. Os autoleves, os veículos ali, crescem 12%. As motos andam muito nessa mesma linha, estão crescendo 11,9%. Os veículos pesados crescem um pouco menos, eles estão crescendo 5,3%. Mas acho que aqui vale um destaque super positivo. O mês passado, esse mercado de pesados, aqui pesados eu falo caminhões e ônibus, né? Eles cresceram 19,9%. Isso muito pautado por um programa do governo, o Move Brasil, né? Ali com a ideia de renovação de frota para veículos pesados, aqui, né? Como disse, caminhões e ônibus. Enfim, então, esse é um movimento mais recente que tem apoiado. Essa linha de crédito já acabou, mas o mercado de pesados voltou a ter uma reaquecida. A gente está fechamos esse semestre com basicamente 31 mil financiamentos por dia útil, né? Se a gente comparar os semestres, a gente teve 370 mil financiamentos a mais nesse 2026, ou seja, são quase 12 dias a mais de financiamento, 12 dias úteis, ou quase um meio mês aqui, de tal forma que os dados que a gente tem observado, a concessão de crédito em reais aqui, ela tem rodado na casa de 24 bilhões por mês, de tal forma que no primeiro semestre foram quase 150 bilhões de créditos dados, o que gera uma carteira atual ativa, ao qual a Trilha ajuda a orquestrar e dar segurança, como eu já disse, um pouco mais de meio trilhão, são 554 bilhões hoje de saldo de carteira de crédito ativa, de fato, para a concessão de crédito. Acho que, em linhas gerais, o destaque continua sendo, sim, os automóveis leves, mais concentrados ali em veículos usados, e as motocicletas no 0 quilômetro, ajudando a manter esse crescimento de 10%, 10,9% vai ser mais exato, que vem recorrente nos últimos 4 anos, né, de crescimento. Então, o mercado já cresce sobre uma base que já vinha crescendo nos últimos 4 anos. Tiago, você mencionou o Move Brasil, vou querer falar sobre ele posteriormente, mas estava dando uma olhadinha nos dados de vocês, apontando que instrumentos de proteção como o Sistema Nacional de Gravames impulsiona inclusive esse cenário. Eu queria entender exatamente qual é o arcabouço por trás desse Sistema Nacional de Gravames e por que ele seria relevante para a gente acompanhar esse incremento. Tá ok. Entenda que todo financiamento que ocorre de fato no país, ele tem esse registro desse gravame, né? Chama-se apontamento de gravame, registrado aqui dentro da B3. Isso dá uma segurança jurídica para que as instituições financeiras, num eventual caso de inadimplência, por exemplo, daquele cidadão que adquiriu esse veículo ele possa ser retomado, né? Mais do que isso, essa segurança de que este veículo, que é dado como garantia de uma operação de crédito numa instituição financeira, ele não possa ser dado como uma garantia de crédito por uma outra instituição financeira. Isso
não só em território, no mesma unidade federativa, mas em âmbito nacional. Por consequência, a trilha está conectada aqui com todo o ecossistema de veículos, com a Senatran, com todos os Detrans, enfim. Então, esse é o arcabouço jurídico que dá essa segurança, previsibilidade e nível de confiança para que todos os participantes da cadeia automotiva aqui tenham segurança e, por consequência, o mercado de financiamentos continua super seguro. Esse é um serviço que a gente já presta aqui para o ecossistema há pouco mais de 25 anos, né? Move Brasil, principalmente envolvendo os veículos pesados. Agora a gente tem a perspectiva também do início do Move Brasil para as motocicletas, para entregadores. Queria entender se a gente já consegue mensurar qual deve ser o impacto exatamente desse crédito subsidiado para a troca de motos por parte desses profissionais, né, que trabalham exatamente com esse veículo. A gente teve também rodando recentemente no Move Brasil uma linha para taxistas e motoristas de aplicativo, né? Por consequência, tudo envolve aqui uma decisão, uma avaliação de risco, né? Então, as instituições financeiras, claro, elas olham para esse cliente ou esse cidadão, avaliando aqui o risco, né, que ele tem para poder honrar com o compromisso daquelas parcelas. Esse foi uma agenda que acho que evoluiu menos, digamos assim, a gente não viu um reflexo nos financiamentos para esse segmento. O de motocicletas, a gente está com uma boa expectativa, sim, mas, de novo, depende aqui do apetite a risco, a crédito das instituições financeiras. O que a gente consegue super garantir, como eu disse aqui, a gente roda um pouco mais de 30 mil transações, 31 mil transações por dia, um pouco mais de 7 milhões do ano. A gente está super preparado para qualquer salto aqui de crescimento. A nossa estrutura permitiria muito mais transações no dia a dia. Então, para dar de fato essa segurança de transacional para o mercado, que nada vai afetar mediante esse crescimento, vide os crescimentos que já vêm ocorrendo nos últimos 4, 5 anos aqui de uma forma super consistente. Conversei com o Thiago Gaspar, superintendente da Trilha. Thiago, muito obrigado pela disponibilidade sempre de conversar com a gente aqui no Money. Obrigado a você, um ótimo dia aí. Para você também, ótima semana. Até mais.